Bom, boa noite, pessoal. A gente já está entrando ao vivo aqui agora. Vamos só aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente já vai começar a abordagem dos assuntos aqui. Em poucos minutos a gente já vai começar a falar aqui e chamar o Vinícius, né, para participar com a gente. Só vamos aguardar a entrada dele e a gente começa. Só tentando. Ele já entrou. Pode ir. Oi. Ixi, mas e o som? Oi, tá me ouvindo? Tá saindo bem. Tá, né? Pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Boa noite. A gente já vai começar, vamos só aguardar mais alguns minutinhos, esse pessoal vai entrando. A Beleza. gente vai compartilhar o link agora nas redes sociais aí da live, e aí o pessoal vai entrando e vai dar certo. Só um minutinho, o pessoal tá me pedindo o link aqui no WhatsApp, vou passar. Isso aí. A gente vai dar início, né? Essa é a primeira live que o grupo da FAIG Jovem daqui de Porá está fazendo. Né? A gente espera que o assunto seja de grande valia para quem vai participar com a gente. Ao final, a gente vai abrir para perguntas, né? O Vinícius está aí à disposição para responder toda pergunta que tiver ao alcance dele, né? Eu também, a respeito da FAIG Jovem, né? A gente vai estar aqui para poder estar respondendo todas as perguntas, né? De maneira que sejam feitas, né? Coordenadamente aí pelo chat. Todos vão fazendo as perguntas pelo chat e vai ter alguém anotando aqui para no final a gente abrir o espaço para perguntas. Bom, gente, eu vou iniciar falando a respeito da FAEG Jovem daqui de Borá, né? Ainda tem muita gente que não conhece as ações que a gente faz, né, na cidade. Cerca de um ano, esse grupo se reestruturou e começaram a fazer algumas ações aqui na cidade. Né? Ações técnicas, ações sociais, né? Já fizemos algumas palestras, arrecadamos alimentos, né, para doações. Né? O ano passado a gente participou da Agrotecnoeste, lá no Instituto Federal. Né? E a gente não pode deixar de falar dos pilares, né, que a FAEG Jovem defende, né, que é a sucessão familiar, o empreendedorismo e a liderança. Então, pessoal, falando nisso, né, o Vinícius vai estar abordando alguns assuntos importantes aqui, né, o intuito desse grupo aqui na cidade, então, é formar jovens líderes, né, para o futuro do agronegócio aqui na cidade. Então, não só aqui na cidade, mas na região, no estado, né, no Brasil, o intuito desses grupos, né, é justamente esse, é preparar e capacitar todos esses jovens para que eles estejam, né, participando desse programa para serem futuros líderes, né? Não só grandes empresários, mas voltarem lá para o campo, né? Produzirem de maneira eficiente e serem líderes de verdade, tanto no meio, né, empresarial quanto no meio político. Então, pessoal, falando nisso, então a gente já apresentou os pilares da FAIG Jovem, né? Esse programa representa mais de 100 municípios no estado de Goiás, né? Então tem jovens espalhados pelo estado inteiro recebendo essas capacitações, né, do sistema FAEG Senar. Então agora eu vou passar, né, a palavra para o Vinícius para ele se apresentar, né, como profissional da área, e é o nosso convidado aqui especial de hoje. Vinícius, agora é com você, né? Se apresente aí para o pessoal, para que todos possam estar te conhecendo.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É com muita satisfação que a gente está participando aí. Quero já de antemão agradecer o Wellington pelo convite, para a gente poder estar só compartilhando algumas informações, né? Que a gente não é dono da verdade e nem tem interesse nisso. Mas meu nome é Vinícius, né? Eu sou médico veterinário de formação. Eu formei na UFG, lá em Goiânia. Eu trabalho na Comigo desde o ano de 2000. Né? Eu entrei na Comigo como veterinário e depois eu fui convidado, né, para assumir a parte administrativa de uma loja que era a loja de Acreúna. Fiquei lá um período, depois passei por Indiara, na Comigo também. Depois a gente ajudou lá a Comigo a se instalar lá em Palmeiras. E agora eu estou aqui já tem quase 5 anos. Então, assim, é com muita satisfação que a gente trabalha nessa cooperativa, né? E assim como a FAEG, que é uma federação, a cooperativa, né? A Comigo é uma cooperativa, assim, o intuito de ambas as instituições são muito parecidos, que é um dos objetivos é levar informação para o produtor, é fazer o produtor melhorar de vida, que é o objetivo maior de existência de uma cooperativa, né? Que se o produtor não vai bem, a cooperativa também com certeza não vai bem. Né? Então, assim, o Hélio pediu para mim estar abordando alguns temas aqui, mas eu só queria me apresentar primeiro, né? E dizer da satisfação e da importância desse trabalho que vocês têm feito, porque a sucessão familiar é uma das preocupações da cooperativa, né? A diretoria é muito preocupada com isso, já tem alguns anos que a gente trabalha nesse sentido aí. Existe curso, né, de formação para jovens lideranças, tanto para jovens lideranças quanto para mulheres também, né, mulheres cooperadas e esposas de cooperados, né, comigo já trabalha nesse ramo aí, nesse intuito aí já tem uns anos já. E é isso, né, a gente está à disposição aí de vocês. Eu posso já começar a dar uma pincelada aí sobre o nosso Só um tema? minutinho, Vinícius. Uhum. Eu vou abordar alguns assuntos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a loja Shopping dos Muladeiros aqui em Porá, que abriu espaço para vocês verem aqui. Né, um espaço bem bacana, ficou legal o nosso cenário. Né, agradecer ao Neguinho, que é o proprietário. Né, sempre abriu as portas para ajudar, sempre está participando de todos os eventos que a gente tenta fazer aqui na cidade. Né, e consegue. Quero agradecer também a participação de todos que estão aí ao vivo com a gente, né? Os outros grupos de FAEG Jovem, muito obrigado pela participação de todos vocês, né? Os nossos tutores, né? Os nossos coordenadores, né? Também os professores do Instituto Federal, né? O diretor Marcelo Medeiros também está aí com a gente. Né? Agradecer a participação de todo mundo. E falar que isso aqui a gente está fazendo é para vocês, né? Não só para vocês, mas com vocês. É uma coisa bem interativa, uma discussão bacana. Né? A gente vai abordar alguns assuntos aqui, mas ao final vai ter um espaço para que as pessoas possam participar, possam estar perguntando, né? Isso aqui vai ser um espaço bem legal, bacana, para a gente poder estar interagindo, pessoal. Essa é só a primeira das lives, a nossa intenção é fazer uma a cada semana, né, com temas relevantes, né, não só no agronegócio, mas na economia em geral, né, principalmente da nossa cidade. A gente sabe que a situação não é das melhores, mas a gente tem um pensamento positivo que a gente vai sair dessa, né, e vamos passar por cima disso tudo. Bom, aqui a gente vai estar falando agora a respeito, né, realmente do Covid-19, né, dos impactos que ele vem causando aqui na nossa região, né. A gente sabe que para alguns setores, né, os impactos são maiores, né, tem aí várias empresas e pequenos empreendedores, né, com bastante dificuldade, né. Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui agora, né, a respeito da cooperativa. Se teve algum impacto na cooperativa, né, como é que funcionou, se a cooperativa tomou alguma medida provisória para poder estar diminuindo, minimizando, né, os impactos. A gente sabe que a Comigo, né, detentora da bandeira aí da Tecnoshow, então um grande evento, né, a partir do ano passado passou a ser a maior feira de exposição de tecnologias, né, de comercialização de máquinas e insumos agrícolas, e o Vinícius, com certeza, daqui para frente vai estar falando a respeito disso para a gente. Então, eu quero passar a palavra para o Vinícius agora, para ele falar a respeito da expansão, né, do agronegócio aqui na nossa cidade, na nossa região, né, que aconteceu aí de uns 4, 5 anos para cá, que vem crescendo muito o agronegócio, né, aqui na nossa região, a expansão da loja da cooperativa aqui na nossa cidade, né, que deu ano passado. Quero que ele dê uma falada a respeito disso aí para a gente agora. Bom, primeiro é bom a gente estar
tá lembrando, né? A Comigo hoje ela vai fazer agora esse mês 45 anos de existência. E o objetivo principal dela, quando ela foi fundada, foi poder estar servindo um grupo de produtores lá em Rio Verde, que na época lá se plantava muito arroz. Então, assim, para poder estar... E a soja estava começando a entrar aqui em Goiás, principalmente no sudoeste goiano. E o objetivo maior deles era poder ter uma estrutura que pudesse atender a necessidade dos produtores, né? Que quem é de Rio Verde sabe que antigamente secava arroz lá na Avenida João Belo, por exemplo, que é a avenida lá da pecuária lá. Então, assim, o principal motivo dela foi esse: juntaram 50 produtores na época e viram a necessidade de ter uma loja para poder estar fornecendo sacaria. Mais para frente, uma necessidade de ter um secador. E nisso aí a soja já estava começando a ser introduzida aqui em Goiás, né, no Cerrado. E daí foi uma junção de produtores que foram precisando de ter atendido as suas necessidades. E com isso aí, com a participação do produtor, a cooperativa foi crescendo. Então, assim, é muito importante a gente destacar que a união do produtor é fundamental para que as coisas dê certo, né? E nos momentos de crise, né, igual a gente está passando agora, a gente ficar unido e em prol de um objetivo comum é muito fundamental, né? Então, assim, a gente aqui na região de Iporá tem mais ou menos, já deve ter a Comigo está aqui tem 10 anos. Então, nesses 10 anos, a gente vê a evolução, porque o forte da cooperativa não é uma loja agropecuária, o forte da cooperativa é a parte agrícola, é a parte de soja, a parte de fornecimento de insumos, né? A parte de recepção da produção do produtor que não tem onde colocar, a parte de comercialização, né? Isso aí que é um dos objetivos maiores da cooperativa, né? Então, assim, essa região nossa aqui é uma região que cada ano que passa, a soja está aumentando aqui, certo? Então, aqui na região de Porá, na região de Arenópolis, na região de Diorama, na região aqui de Caiapônia. Então, assim, a agricultura tá se instalando cada vez mais aqui. E isso aí não deixa de beneficiar a região, né? De uma região carente em assistência técnica. Com a vinda da cooperativa, com a vinda do IF goiano, por exemplo, que forma um monte de profissional aí na área agrícola, né? Isso aí tudo é progresso e benefício para o produtor e para o município também e para a região, né? Infelizmente, a gente esse ano teve esse problema desse coronavírus aí que gerou no começo do ano, aí, no final do ano passado para o começo do ano, uma crise muito grande, né, de saúde pública na China, e que começou e veio se alastrando para todo mundo, né? Além dessa crise de saúde e gerou também uma crise econômica, né? Porque o isolamento social fez com que o comerciante tivesse que fechar seu comércio, fez com que várias pessoas deixassem de trabalhar, né, de gerar renda. Então, assim, a gente está passando um momento meio difícil. Mas, como o agronegócio é um pilar muito forte no Brasil e no mundo, então, assim, o agronegócio tem se destacado dentro dessa crise, que a gente também não pode ficar só lamentando, a gente tem que pensar as coisas positivas. E o agronegócio é uma bandeira, que é uma coisa que a gente vive, né, que nós do meio rural, que a gente que é profissional da área agrícola vive, e que está sustentando aí esse Brasilzão nosso aí, porque com toda a crise que está tendo aí, a gente está sobressaindo, certo? A cooperativa, ela, quando estourou mesmo o coronavírus aqui em Goiás e no Brasil, já foi igual o Hélio falou aí, foi bem no momento que a feira Tecnoshow, por exemplo, estava pronta, estava tudo pronto para se realizar. Mas como é uma feira que vai muita gente, vai mais de 100 mil pessoas, né, teve que ser cancelada. Isso aí para vocês terem uma ideia, porque um dos princípios do cooperativismo é prestar serviço à comunidade. E a Comigo
por mais que a feira seja uma feira de negócio, ela não deixa de abrir a estrutura que ela tem para as outras pessoas, para os outros comerciantes estar lá dentro comercializando e atendendo e divulgando tecnologia e melhorando a vida do produtor através de uma feira, né? Então isso aí, o prejuízo grande dessa feira, dela não ter ocorrido, foi de imediato que é mais de 10 mil empregos diretos lá em Rio Verde, né? Só para a feira. Aí a gente soma lá esses empregos diretos, prejuízo no ramo hoteleiro, prejuízo no ramo de alimentação. Então, assim, e prejuízo também porque toda tecnologia que estava lá pronta para ser divulgada para o produtor rural, ela não pôde ser mostrada, né? Infelizmente. E hoje, né, no nosso país, além dessa crise que a gente falou aqui de saúde, dessa crise econômica, a gente tem uma crise política também que atrapalha mais ainda as coisas, né? Eu fiz um levantamento ontem, o mundo precisa de alimento. Por exemplo, a China, ela não deixou de exportar, de importar produtos aqui do Brasil, né? Pode ter havido no momento da pandemia mesmo, do grosso deles lá, algumas restrições, mas ela, junto com o coronavírus, ela teve lá uma crise grande de peste suína, está tendo uma crise de gripe aviária na Europa. Então, assim, para o Brasil, o agronegócio é o que vai ajudar aí nessa balança comercial, vai ajudar na economia, vai ajudar em tudo, né? Então, assim, as nossas exportações em fevereiro e março deram uma diminuída, porém, com o câmbio do dólar aumentou demais, então, assim, o agronegócio ainda fechou no positivo, certo? E trazendo isso para nós aqui, né, em Iporá, tudo que a gente produz aqui, na área de grão, por exemplo, de soja, no complexo soja, a gente consegue estar tanto colocando no mercado nacional, quanto exportando farelo de soja, exportando óleo, exportando o próprio grão, né? Então, assim, é um somatório de coisas que vem ajudar nesse momento de crise, o nosso agronegócio. E aqui em Iporá, eu dou muito valor, igual em vocês, Wellington, no IF Goiano, por exemplo, que eu sempre, quando eu posso, a gente tem umas limitações, por exemplo, de estar ajudando mais os alunos e tudo, mas sempre quando a gente pode, a gente ajuda, porque estão sendo formados bons profissionais. Hoje nós temos um engenheiro agrônomo que está trabalhando aqui comigo, que formou aqui no IF Goiano, formou aqui em Iporá, né? Então, assim, a gente está aí para somar, né? Aí eu queria também abordar uma coisa que assim, aqui, apesar da soja tá crescendo muito aqui na região, aqui é uma região muito forte na área de pecuária, principalmente pecuária leiteira, né? E as pessoas, às vezes, porque só fica falando de crise, falando de crise, falando de crise, mas eu fiz um levantamento também. O ano passado, o preço, por exemplo, o preço do leite, o ano passado, ele estava... A diferença do preço do leite do ano passado para o preço do leite desse ano tá uma diferença em torno de 5%. Então, assim, o ano passado o leite era comercializado entre 1,38 a 1,53. Esse ano, no mesmo mês de maio aqui, 1,27 a 1,46. Então, assim, a indústria de laticínio, às vezes, devido à crise, pode estar até lucrando bem mais que o produtor. Mas, se a gente pegar o lado histórico dos preços, então, assim, tá mais ou menos pareável, sabe? Então, assim, o coronavírus ainda não afetou o nosso setor de uma maneira muito drástica, igual outros setores. Por exemplo, a gente tem hoje muito comerciante fechando seu comércio de verdade, fechando as portas, né? A gente tem notícia, por exemplo, lá em Jataí, aquele Termas Park lá, fechou as portas, né? Então, assim, o cara vai até voltar, mas, infelizmente, o prejuízo que isso aí está causando é muito grande para a sociedade. E nada melhor do que a gente, que está do lado de cá, do lado do agronegócio, enxergar essas coisas e agradecer a Deus por tudo que a gente tem para poder estar trabalhando e melhorando e produzindo alimento para a população. Isso é muito importante. A gente tem que ter a consciência que a gente produz alimento de qualidade, que nós, como técnicos, como a FAEG, como o Senar, como o IF Goiano, temos a responsabilidade de estar sempre melhorando o nosso produtor, de estar dando assistência para o nosso produtor de forma digna, de forma correta,
porque o motivo de existir de uma federação, o motivo de existir de uma cooperativa é o produtor ou é o seu associado, né? Então, assim, a Comigo, ela visualiza muito isso aí e dá muito valor nisso, sabe? Então, assim, a parte técnica, por mais que a gente não consiga atender a todos, mas os que a gente tenta atender, a gente tem que atender com qualidade e também prestar um bom serviço para ele poder estar melhorando de vida usando as tecnologias que a gente tem que repassar, né? Eu acho que é por aí, sabe? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, vocês podem ir falando aí. Bom demais. Não é à toa, né, que falam que o Brasil é o celeiro do mundo, né, Vinícius? Então, assim, o agronegócio aqui é muito forte, né, a gente tem a responsabilidade de estar alimentando boa parte do mundo, né, e realmente não parou, e não pode parar, né? Então, como a gente já tinha conversado há alguns dias atrás, né, a gente já vem alinhando esse momento aqui, já tem alguns dias, preparando, né, tudo para poder trazer assuntos realmente relevantes. Assim, o meio do agronegócio talvez sofreu alguma coisa, mas foi pequeno, o impacto foi menor, né? Com certeza muito menor, né, do que os outros setores da economia. Né? Aqui, não só em Porá, mas na região inteira aí, a gente vê, né? Eu sou técnico de campo do Senar, né? Presto assistência a produtores de bovinocultura de leite, produtores às vezes reclamaram bastante do preço do leite, mas acredito eu que as indústrias dos laticínios aí acabam que meio que mascarou o momento, a situação, mas não é puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas a FAEG sempre está aí policiando tudo e tentando dar o melhor, né, para o produtor rural. Até pouco tempo a FAEG conseguiu, né, abaixar aí aquela questão da guia de transporte dos animais, né, da nota fiscal. Então, isso é mais uma coisa que a FAEG vem trazendo para o produtor rural aí. A FAEG começou a fazer um diagnóstico produtivo a respeito do leite o ano passado, né, junto com o IFAG, junto com o SEBRAE, e eles conseguiram diagnosticar algumas coisas bacanas nessa cadeia aí. E acaba que assim, como o Vinícius falou, né, às vezes sofreu um impacto, mas o produtor não para, né? Eu estou atendendo de maneira remota, isso é importante falar, a assistência técnica do Senar não parou, o produtor não parou de produzir, né, está sendo atendido, né, mesmo que de maneira remota, fazendo o nosso melhor para poder levar, né, um conhecimento para o produtor, levar esse suporte, o apoio, né, até que a gente sabe que pelas redes sociais, hoje já estão abrangentes demais. Para ter uma ideia, eu tenho um grupo de produtores que eu atendo, né, lá na região de Caiapônia, e uma minoria não tem internet na propriedade rural. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, está, né, dando esse suporte que o produtor precisa. Então, o sistema FAEG Senar não está desamparando o produtor nesse momento. Então, pode ter certeza que, por mais difícil que possa estar sendo, né, a federação tem uma grande preocupação com o produtor rural e está aí em prol dele, né, com certeza. Bom, Vinícius, eu acredito que agora, né, como você falou, o setor não teve muitas crises, né, assim, o impacto não foi tão grande, né, na cooperativa, a não ser, né, por conta da Tecnoshow, mas eu queria que você falasse as medidas que foram tomadas, né, pela cooperativa na loja aqui, mesmo em relação à prevenção, né, da saúde dos produtores rurais. A gente sabe que grande parte dos produtores rurais aqui são já da terceira idade, né? Então tem que ir à loja, tem que estar ali para comprar seus insumos, né? Então eles não param. Infelizmente é uma classe que é muito ativa, né? É uma classe que não para realmente, por mais que a gente tente fazer com que eles parem, né? Mas eles não conseguem. É uma classe muito ativa, principalmente produtor rural. Eu que lido com bastante produtor rural, sei como é que é, né? Eles são muito enérgicos, né? E é muito complicado. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A cooperativa, assim que explodiu esse coronavírus aí, a primeira preocupação foi que foi o primeiro mandato do governador, se a gente ia funcionar, se a gente ia atender o produtor, se não ia, mas assim como nós, seres humanos, precisamos, né, de um supermercado aberto, então no primeiro negócio lá do governador, decreto, já ficou definido que as lojas agropecuárias iriam funcionar. Então, o que a gente fez? Foi por determinação da diretoria e por também determinação aí do Ministério da Saúde e até da Organização Mundial de Saúde,
A gente tentou promover um isolamento de atendimento. Como que é isso? É a gente tentar distanciar o atendimento do balcão, a gente passou uma fita ou uma corda, ou isolou ali 1,5 m, álcool em gel para todo mundo que entra na loja. A gente limitou, tem hora que não funciona bem porque é muita gente tumultuado, mas a gente limitou a entrada aí de 5 a 10 pessoas no máximo dentro da loja, as outras pessoas esperam de fora. O ideal seria que esperassem distanciadas umas das outras, mas nem todo mundo, acho que acredita muito nisso, né? O uso de máscara, e esses cuidados aí que o Ministério da Saúde orienta a gente, né? Graças a Deus, na nossa região já tem caso, mas tá bem controlado, né? Então, assim, é importante a gente tá sempre de olho nisso aí para, se precisar, se aumentar a incidência, a gente está utilizando outras medidas, tipo combate com pulverização mais frequente de água sanitária ou de amônio quaternário, alguma coisa assim, né? E também a gente desburocratizou um pouco as coisas. Por exemplo, quem é cooperado, que está na fazenda, que está mantendo a sua quarentena aí, a gente poder atender por telefone, pelo WhatsApp, enviar as coisas para ele para a fazenda, sem a pessoa estar precisando vir aqui, né? Então, assim, a gente é bem dinâmico nisso aí, a gente não fica forçando as pessoas a estar muito misturado, não, porque, infelizmente, por mais que a gente já está aí há 2 meses nesse processo aí, esse processo vai se delongar muito, e, infelizmente, por causa das aberturas dos comércios, que ninguém está conseguindo sobreviver, igual em Goiânia, né, nas cidades maiores, a aglomeração está voltando a aumentar, os casos vão aumentar muito. Então é a hora da gente tomar mais cuidado, né? Então, assim, em todas as unidades da cooperativa, tá tomando esse cuidado, sabe? Então, quem pode, né, dentro da cooperativa, na área administrativa, por exemplo, está trabalhando em casa, né? Então, todas as determinações do Ministério da Saúde, a gente está seguindo, a gente está tentando seguir, porque isso é um caso muito sério, né? E o público nosso não é um público jovem, né? É um público já de pessoas mais idosas. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, que as pessoas, cuidado, né? Se preocupem, tá lavando as mãos, tá passando álcool, usar a máscara, dessas coisas, tudo, esses princípios que eles estão falando aí, que a gente tem que seguir, a gente está tentando fazer. Bom, Vinícius, assim, a FAIG Jovem, né, aqui de Porá, pelo menos o nosso grupo, né, a gente tentou fazer algumas coisas aí para poder estar ajudando a população, né, falando a respeito dessa situação aí, e pegamos e a gente, né, tentou fazer algumas coisas. A gente fez a arrecadação de alimentos, né, estamos passando agora a arrecadação de agasalhos, né? A gente sabe que aqui na nossa região esfria bastante, agora em mês de junho, julho, né? Faz um frio bastante terrível aqui. A gente está tentando, né, ajudar as pessoas aí. A gente sabe que não está fácil. Muitas pessoas aí ficaram paradas, acabaram que algumas empresas reduziram, né, o número de trabalhadores, né? E então tem muitas pessoas aí que estão passando necessidade, né? Infelizmente. Mas a gente está aí para tentar ajudar. Sei que a Comic também fez um trabalho parecido, né, há pouco tempo, né, arrecadou alguns alimentos aí. Mês passado nós trabalhamos com arrecadação e, particularmente aqui em Porá, a gente conseguiu arrecadar 70 cestas, né, onde a gente doou para algumas instituições, para a igreja. E hoje a gente começou, ainda não divulguei, mas a gente começou, quem puder ajudar tanto a FAI quanto comigo, a gente também começou uma campanha de arrecadação de agasalho, viu? Para poder estar ajudando as pessoas aí. E a doação de alimento continua aberta. Quem puder estar ajudando, a gente ganhou bastante coisa. E aí eu, ao invés de ficar juntando, eu já fui doando logo, porque eu sei que está todo mundo precisando. Então eu não fiquei, como que se diz, segurando para depois distribuir, não. Já fui ganhando e distribuindo. Porque a gente sabe que, infelizmente, está difícil. Assim, até para a gente distribuir isso tem que tomar um cuidado, né? Então, assim, a gente tomou esse cuidado quando foi distribuir os nossos alimentos, que foi arrecadado, né? Também vamos tomar os mesmos cuidados para a distribuição dos agasalhos.
Quero agradecer de novo aqui a presença das pessoas que estão ao vivo com a gente aqui até agora, né? Leonardo, que é o nosso coordenador maior aí, né? O cara que está sempre por trás do sistema da FAIG Jovem, que está aí dando as diretrizes, né? Está aí participando com a gente. Né? O nosso presidente, Zé Mário, né? Fiquei sabendo que ele entrou aqui na nossa live também. Muito obrigado pela participação, presidente. Sabe que é uma honra estar aqui, né? Falando a respeito do senhor. O Dirceu Borges, superintendente do Senar, também está participando. Muito obrigado pela presença de vocês. Fernando Borges, né, superintendente do IFAG também, muito obrigado, né, pela participação de todos vocês. É com imenso prazer que a gente está aqui tentando fazer isso, não só para as pessoas que estão assistindo, mas com as pessoas que estão assistindo, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Vinícius, então, eu acredito que os nossos assuntos aí eram mais isso mesmo, né? Então, a gente falou já a respeito da economia aqui, de maneira geral, do negócio. A gente pode estar abrindo para perguntas agora, né? Para não tomar muito tempo, Sim. não ficar alguma coisa cansativa, né? E já quero te agradecer mais uma vez pela participação, né? Vou pegar algumas perguntas aqui, as principais, para a gente poder... Pode ficar à vontade. Bom, tem uma pergunta aqui, né? Da Larissa Beatriz. Em Goiás, o agro foi muito afetado no isolamento. Então, assim, a pergunta dela, acho que a gente já falou bastante desse assunto, né? Se com esse isolamento da população, né, o agronegócio daqui de Goiás foi bastante afetado com isso. Olha, é Larissa, né? É Larissa? Larissa. Larissa, Sim, Larissa Beatriz. Larissa Beatriz, né? É o seguinte, igual a gente está aqui, você sabe que não afetou, por que não afetou tanto? Porque as coisas não pararam. Por exemplo, todo mundo precisando de ir no supermercado. Quem mora aqui em Porá, vai lá vamos supor um exemplo, né? Sem fazer propaganda, mas vai lá no Baratão, por exemplo. Lá tá cheio de gente fazendo compra. Da mesma forma, o agronegócio. Por exemplo, agora a gente está começando uma colheita de milho safrinha, milho e sorgo, aqui na região nossa, aqui no sudoeste. Graças a Deus, o clima nos ajudou e nos permitiu, vamos ter uma safra muito boa, abençoada por Deus. Então, assim, as coisas do agronegócio, elas não pararam, elas não param, porque está todo mundo produzindo, o produtor de leite está lá tirando seu leite de domingo a domingo, o produtor de corte está lá engordando suas novilhas, seus bois, seu gado, e vendendo para a gente poder estar consumindo. Então, assim, não é que não tem crise, não é isso. Todo mundo está passando por um momento difícil, mas como as coisas não param, o ciclo não para de rodar. E não parando de rodar, vai acontecer a venda da ração, vai acontecer o recebimento do leite que você vendeu para o laticínio, você vai vir pagar a ração. Aí o produtor de milho que está colhendo seu milho vende seu milho, paga o banco, paga o fornecedor de insumos, fica com seu lucro. Então, assim, não foi travado o setor, entendeu? Se tivesse sido travado igual um shopping center, igual outras coisas, aí o problema era grande. Mas um dos setores no Brasil que a gente tem que valorizar e agradecer a Deus por pertencer a ele é o nosso, porque o nosso setor contrata, o nosso setor cresce e o nosso setor está sempre melhorando, né? Então, assim, a importância de nós técnicos, tanto administrativo, quanto técnico de campo, quanto técnico de consultoria, é promover a melhoria do produtor rural, que o negócio não para, né? Então, assim, por isso que, apesar desse momento, a gente tá vendo um monte de empresas mandando gente embora, um monte de gente fechando empresa, pequenos negócios, até grandes negócios. O nosso setor, a gente tem só que agradecer a Deus, porque ele não parou, é por isso que tá tocando, entendeu? Gostaria também de aproveitar e agradecer a toda a FAEG aí, todo mundo que está assistindo aí, o presidente nosso aí, toda a liderança jovem aí, que eu sou fã de vocês, de verdade, a gente acompanha, né? Eu não participo muito, mas a gente está sempre acompanhando e sempre aberto para poder estar servindo, viu? A cooperativa tem a parte técnica dela, mas ela está sempre aberta para poder estar servindo a todo mundo. Isso aí, Vinícius. Falando a respeito do agronegócio ainda, tem mais perguntas aqui, mas falando a respeito do agronegócio ainda, né, sobre a pergunta da Larissa, né, e a gente pode falar aí, Larissa, porque é o seguinte, né, o produtor rural, infelizmente, ele não pode parar, né? Como que o produtor de leite vai parar de tirar o leite da vaquinha dele, como o Vinícius já tinha falado, né?
Como que a lavoura vai parar? Vai deixar o produto perder lá no campo, né? Infelizmente não tem como parar e graças a Deus não tem como parar, né? Então, assim, nosso setor realmente é privilegiado, realmente é impressionante lá. E esse ano, né, a safra 19/20 foi uma safra abençoada por Deus, né? Recorde de produção aí, tanto de soja na safra, né? Quanto de preço também, né, Vinícius? Produtividade. Então, são recordes atrás de recordes que o agronegócio brasileiro vem batendo. E não vai ser diferente na safrinha. Então, a expectativa é muito boa. Pode ter certeza que até a expectativa dos produtores são muito boas, né, para a colheita da safrinha, para poder diminuir aí um pouco, né, no preço da alimentação do rebanho. E isso aí é muito importante. Vou passar para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui é da Eunice, ela até é uma dos integrantes do nosso grupo, né, da FAIG Jovem, está aqui participando, está nos bastidores, né, ajudando a gente fazer esse momento acontecer, né. Uma coisa que é importante ser dito também, que nós somos um grupo de 15 jovens hoje, né, movidos aí à expectativa de virarem grandes líderes, né, do agronegócio. Então, vamos lá na pergunta da Eunice. Quais foram as medidas que a cooperativa tomou perante, né, as medidas corretivas, né, no caso? Acho que essa pergunta já foi até respondida, né? A gente já falou bastante a respeito disso, né, Vinícius? Acredito que não precisa a gente estar explanando a respeito disso mais, mas muito obrigado pela pergunta, Eunice, é bem pertinente, né? A gente já falou a respeito disso. Vamos passar para a próxima pergunta aqui, que é da Letícia Arruda. Ela também é aluna lá do Instituto Federal Goiano, né? Ela estudou lá, então obrigado pessoal do Instituto Federal Goiano que está participando com a gente aí na live, né? Tanto os acadêmicos quanto os professores. E a pergunta dela foi o seguinte: em meio ao cenário de Covid-19, né? Quais as perspectivas para o cenário de... Não estou entendendo essa letra aqui. Cenário de... Só um minuto, pessoal. Em meio ao cenário de Covid-19, quais são as perspectivas para o cenário otimista? Otimista. Então, é isso aí. É o que a gente já vinha falando mesmo. Né? Quais são as perspectivas, então, para o cenário otimista? Já que a gente falou de tanta coisa aí que está afetando... Otimista é sair uma vacina amanhã e todo mundo ficar imunizado. Tô brincando. Mas, assim, a gente não pode ser pessimista, né? Então, a gente tem que estar sempre otimista. É uma doença grave, né? Às vezes, ela não vai acontecer nada com a gente pode até nem sentir nada, mas para quem é acometido de forma mais brusca da doença, é uma doença grave. Então, assim, a perspectiva é que isso tudo passe logo, que a gente acha que vai demorar a passar, mas que a gente tenha consciência de estar se protegendo, né? Com todos os cuidados, com todos os controles, né? Que a gente possa estar trabalhando e ficando saudável, sabe? Então, assim, é uma coisa difícil da gente falar o que vai acontecer daqui 6 meses em relação ao coronavírus, mas a gente nunca pode ser pessimista, né? Tem muita gente boa estudando essa doença aí, se Deus quiser logo vai aparecer uma vacina mesmo, igual eu brinquei, alguma coisa que nos proteja disso aí de verdade, mas que, infelizmente, gente, isso aí veio para ficar e nós vamos ter que conviver com essa doença e vamos ter que superar ela. Ela não vai sair de perto da gente, a gente vai ter que conviver e superar ela e tocar a vida, gente. Tocar a vida, a gente não pode ficar em depressão e doido e vendo esses jornais aí só divulgando coisa ruim, não. A gente tem que divulgar coisa boa. A gente tem que preocupar com coisas boas, pensamento positivo. Eu acho que o lado positivo desse negócio é esse. A humanidade vai ser totalmente diferente depois disso aí. Hoje já mudou vários tipos de atendimento, por exemplo, reuniões via internet, né? Então, assim, a carência que a gente tem de estar perto um do outro, de dar um abraço. Eu, por exemplo, tem 3 meses que eu não vejo minha mãe e meu pai, entendeu? Então, assim, depois que esse coronavírus veio aí, eles estão isolados e a gente também. Então, assim,
é complicado as coisas, mas a gente não pode ser negativo nisso aí, a gente tem que ser otimista. Eu acho que perspectiva mesmo é muito difícil da gente traçar alguma coisa assim a longo prazo, mas que a gente vai ter que aprender a viver e conviver com essa doença aí, infelizmente, a gente vai ter que aprender. A minha opinião a respeito disso tudo, Vinícius, talvez a gente tenha que tentar chegar pelo lado positivo, é que veio para tirar muita gente da zona de conforto, né? E pôr o pessoal para agir, né? E pensar diferente, se reinventar, né? Vão surgir novos talentos nessa época de pandemia, com certeza, né? Vai ter gente se reinventando, né? E melhorando a sua maneira de ganhar dinheiro, né? O seu negócio, para tentar passar por cima disso, né? E sair, né, como vencedor lá na frente. Então a gente sempre tem que ser otimista mesmo. Wellington, o Luiz aqui tá perguntando qual que é o direcionamento da Comigo em termos de planejamento e estratégia para o período pós-pandemia para a região de Porá. Olha, a Comigo, o planejamento dela, a gente tem 2 reuniões por ano de planejamento estratégico para traçar o planejamento dela para os próximos 10 anos, certo? Mas esse tema do coronavírus, ele não entrou em pauta ainda assim, dessa forma que você perguntou aqui, certo? O planejamento dela é o quê? É expansão, é atendimento ao cooperado da melhor forma possível, com a melhor qualidade. Para vocês terem uma noção, assim, fazer uma propagandinha comigo aqui. Hoje a gente é 14 lojas, Caiapônia vai ganhar uma loja nova, mais igual aqui, que foi feito aqui em Porá, e está abrindo uma loja lá em Mineiros, certo? Então, assim, o planejamento dela é de expandir na região para poder prestar um atendimento melhor ao produtor rural, ao cooperado dela, no caso. Né? Então, assim, esse período pós-pandemia, que a gente não sabe nem quando vai passar isso, é tentar tá presente no dia a dia do produtor, servindo ele, prestando um serviço e oferecendo os produtos que a gente tem. Certo. Vamos seguir para a próxima pergunta aqui do nosso diretor lá do Instituto Federal Goiano, né, o Marcelo Medeiros. Um abraço, Marcelo. Sou suspeito a falar dele, né? Sou fã demais. Né? Quais dos segmentos da Comigo foi mais afetado, né, por esse momento? Rapaz, para falar a verdade, eu acredito que o segmento dela que foi mais afetado é a parte administrativa, por ser um lugar que trabalha muita gente junto, sabe? E aí teve que gente trabalhar em casa de forma remota, esse tipo de coisa. Assim, não é segredo para ninguém. Quando estourou o coronavírus, teve um rapaz lá da indústria, de uma fábrica delas lá, que teve contato com uma pessoa positiva. Ele não ficou doente. Eu nem sei quem que é, mas assim, ele não ficou doente. Mas você vê a atitude que a cooperativa, tanto a cooperativa quanto as unidades de saúde orientaram, foi o seguinte: pegou o turno do rapaz e quarentena neles. 15 dias em casa. Então, assim, ninguém ficou doente, ninguém estava com coronavírus, mas só pelo simples fato dele ter tido contato, a cooperativa preocupada com isso, isolou todo um setor, todo um turno de gente, e até afetou na produção das coisas que eles faziam lá, mas foi indo. Marcelão já é companheiro da Comigo dos anos antigos. É gente boa. Marcelo é o cara. A próxima pergunta aqui é da Carol, a nossa tutora. Quero agradecer a participação da Carol aí, a tutora do nosso grupo de FAEG Jovem aqui, da região Oeste, né, a pessoa que eu admiro muito. Quais são as expectativas para o segundo semestre, né? Em relação a essa situação aí, quais são as expectativas, Vinícius? Acho que a gente já falou bastante disso. Né? As expectativas, falando de empresa mesmo, da cooperativa, é dar sequência no dia a dia, sabe? Eu acredito, assim, que a maior expectativa, essa pergunta seria mais para tudo, né? Não para nós, que nós não estamos parados, né? Então a gente está seguindo, está dando sequência no trabalho, no planejamento, na busca de... A gente é como cooperativa séria, também tem nossas metas, tem nossos números para ser cumprido, a gente está correndo atrás. Mas eu acho que a expectativa maior, por exemplo, é a questão de escola, questão de se as coisas vão voltar ao normal, né? Então isso aí é muito difícil de responder, mas eu queria que tudo voltasse. Mas igual eu falei, pelo fato, por exemplo, de ter aberto alguns comércios, algumas coisas, principalmente lá em Goiânia,
eu estava vendo no jornal agorinha, os casos, infelizmente, aumentaram, né? Então, assim, às vezes as pessoas não estão tendo o cuidado que a gente estava falando todo o tempo aqui, de se precaver, de não ficar aglomerado, de evitar ir nos lugares, né? De só ir onde é necessário. Então, assim, a gente, como ser humano, independente de empresa, independente de agronegócio, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter na cabeça que precisa se precaver isso aí, sabe? Isso aí é muito sério, né? Muito importante isso aí. Certo, Vinícius. Vamos para mais uma pergunta aqui. Acredito que vai ser a última, né? Para a gente já caminhar para o encerramento. Né? O Instagram tem um limite aí de tempo que a gente pode ficar, né? A pergunta do Leonardo Furquim, né? O nosso líder maior aí. Na região de Porá, como está o avanço da cultura da soja nos últimos anos? Há problemas de veranico? Olha, aqui em Porá mesmo, no município de Iporá, se não me engano, tem em torno de 5 a 6 mil hectares de soja. Mas na região toda, tem mais ou menos uns 30 mil hectares de soja plantado. E tem bastante gente das regiões mais produtoras que nós aqui, tipo Rio Verde, Jataí, que estão abrindo área aqui, certo? É uma coisa que há 3 anos atrás eu não acreditava muito que ia acontecer, não. Mas o crescimento da soja aqui está evoluindo muito rápido. Questão do veranico. Aqui não é igual um lugar mais alto aí desse Chapadão. Eu não sou agrônomo, mas pela experiência que a gente tem, é o seguinte. Aqui é plantada a soja no mês de novembro, final de outubro, começo de novembro, até o final de novembro. Essa soja que a gente planta, ela é de ciclo médio. Esse ano de 2019, 2020, nós não tivemos veranico expressivo, né, que afetou a produtividade, foi top de linha, todo mundo bateu recorde, todo mundo que fez a coisa certa bateu recorde de produção, de produtividade. Agora, geralmente, pelo histórico, né, depende se tem o El Niño ou La Niña que está afetando aí, em janeiro usa ter veranico aqui na região. Né, mas é uma região que você pegando uma área de teor de argila legal, né, uma área boa, você consegue produzir bem. Tem os nichos das regiões aqui, não é todo lugar aqui na região que vai dar soja. Tem região aqui que é muito arenosa, que a gente mesmo, como cooperativa, contraindica o plantio. Né? Mas, assim, está expandindo e está crescendo bastante. Muita gente procurando área por aqui na região, viu? Isso aí não tem jeito de segurar mais, não. Agora vai embora mesmo, vai só crescer. Só crescer. Só complementando aí, a pergunta, a questão do planejamento, do que vai acontecer no segundo semestre a nível de comercialização da Comic, que é a pergunta. A comercialização, para vocês terem uma ideia, eu vou falar de grão, né? A nível por causa desse problema do dólar aí, a soja explodiu de preço. Né? Então, a gente chegou a fazer contrato de soja a R$ 93 para o ano que vem. O que acontece? Grande parte da produção do ano que vem não é 50%, não, é menos. Uns 30% a 40% da produção do ano que vem já está vendida, entendeu? Então, assim, agora a questão é acompanhar o mercado. Eu não sei se vocês viram hoje, mas a China brigou de novo com os Estados Unidos, então isso provavelmente vai afetar o preço amanhã, que eles falaram que não vão comprar a soja deles mais, mas isso aí eu acho que é especulação comercial, porque eles precisam tanto da soja americana quanto da soja da América do Sul, a soja brasileira, e eles são o maior consumidor de soja do mundo. Mas isso aí afeta no mercado. Mas a comercialização esse ano já está bem evoluída, viu? Bastante gente fez contrato, e conforme aí de 93, semana passada caiu para 88, 87, agora está em torno de 89. Então, assim, o preço ainda está consideravelmente bom. Né? Então, assim, as pessoas vão fazendo e vão vendendo, certo? Então, assim, a comercialização, falando de coronavírus, não foi afetada em nada. Nada. Excelente, Vinícius. Só para complementando aí, o nosso município aqui de Porá é um município relativamente pequeno, né, Vinícius? Não é um município muito grande. E as propriedades daqui do nosso município, 90% delas são de pequenos produtores, né? Então tá aí essa briga. O pessoal quer expandir a soja, mas ainda tem um pouco de resistência, né? Mas a área que tem produção, áreas maiores, né, de produtores maiores já estão sendo tomadas, né? E
assim, pensando pelo lado positivo, isso é muito bom para o nosso município, né? Muito bom para a nossa região, né? E a gente espera que esse avanço não pare mesmo e que seja feito da maneira correta, né, Vinícius? Mas que não pare. Uma das Vou falar vantagens isso da uma das vantagens da região aqui é que não tem jeito da pessoa plantar 500 alqueiros, ou que seja mesmo. 2.500 hectares, às vezes, num talhão de roça só. Então, são várias pessoas que estão vindo, aí pega lá 500 hectares, 1.000 hectares, e vai juntando e fazendo. Mas em Iporá mesmo, é menos. Isso aí tem mais, vocês que andam aí, sabem, eu acho que eu não estou falando muita besteira, não. É na região de Arenópolis, pro lado de Caiapônia, aqui, Piranhas, né? Piranhas está abrindo bastante a área. A Comigo foi para lá esse ano, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que não tem como parar o crescimento na área de soja aqui, não, viu? Com certeza, Vinícius. Antes de começar os agradecimentos aqui, eu quero falar a respeito da Larissa, né? Ela mandou um comentário bastante relevante aí, importante, né, no nosso tema aqui. Ela sentiu vontade de participar do nosso grupo, né, da FAEG Jovem. Bom, Larissa, a gente teve um processo seletivo agora há pouco tempo, né? Não tem 2 meses que a gente iniciou esse processo, né? E entrou uma gama de jovens no grupo agora. Né? A gente não está falando que está restrito a entrada de novos integrantes, né? Mas a gente vai conversando. Manda mensagem para a gente lá no direct, que em sequência aí a gente vai conversando e quem sabe você possa fazer parte do nosso grupo, né? O mais cedo possível. Bom, então, Vinícius, primeiramente quero te agradecer, né, pela participação novamente. Te procurei há uns 15 dias atrás, você esteve pronto, né, para participar, para dando a sua contribuição com a gente aqui, com essa live, que foi extremamente importante para a gente, né, que foi a primeira que a gente realizou. Né, é importante dizer que na segunda que vem tem outra live, né, com um empresário aqui da nossa região. A gente vai começar a divulgação amanhã, né, o Kleber Cabeleireiro. O negócio dele foi bastante afetado, né, pela pandemia, por ser um pequeno empresário, né, e ele é um empresário de sucesso, para quem conhece ele aqui na nossa cidade, né, foi bastante afetado. Então, vamos continuar os agradecimentos aqui, né, eu quero agradecer, primeiramente, ao sistema FAEG Senar, né, pela abertura que eles dão para os jovens, né, e a importância, né, que esse sistema está dando para esses jovens, né. A gente vê aí, tanto do presidente Zé Mário, né, a confiança que ele tem, né, nessa liderança que está se formando aí. Né? Então, não é à toa que tem mais de 100 grupos de FAEG Jovem no Estado. Né? É essencial essa confiança que o sistema FAEG Senar tem. Né? Agradecendo já ao presidente Zé Mário por ter participado da nossa live. É um prazer, né, presidente, que o senhor esteja participando com a gente aqui. Espero que a gente tenha, né, feito um trabalho bacana, né, e apresentado o que a gente podia, né, para poder desenvolver aqui. Né? Agradecer também ao Dirceu Borges, o superintendente do Senar, né, que sempre está aí nos eventos da FAEG Jovem, é o braço direito aí da gente, que nunca deixa a peteca cair. Todo evento ele está presente, né, e dá a sua contribuição. Muito obrigado, Dirceu, novamente pela participação. Ao Leonardo, né, é um cara que responde pela gente, pelos grupos de FAEG Jovem aí. É um cara que eu não sei o que ele faz de verdade, porque ele é um cara que, eu acho que eles são mais de 10 Leonardos, né, porque todo momento que você entra em contato com ele, ele está pronto para te responder. Não são poucos jovens, né? Mais de 100 grupos, então vocês imaginam aí, deve dar aí 600, 700 jovens, né? E ele está pronto para responder a gente qualquer horário que você manda mensagem para ele. O cara realmente é surpreendente. Não sei o que ele faz, né? Ele vai ter que me passar o segredo, né? A Carol, nossa tutora, né? Sempre está aí dando suporte, né, para o nosso grupo. Um aporte muito importante, né? Ontem a gente estava discutindo a respeito do que aconteceu hoje e ela estava participando com a gente, né? Não só na reunião de tutoria, mas ela está sempre presente no grupo, ajudando da melhor maneira possível. O professor Marcelo Medeiros, que agora é diretor do Instituto Federal Goiano, sempre foi parceiro da FAEG Jovem, né? Sempre ajudou da maneira que ele podia, né? O grupo, no desenvolvimento do grupo, né? Abrindo espaço do Instituto Federal Goiano para poder a gente está realizando reuniões e eventos lá dentro do Instituto Federal Goiano, né? E por último, né, agradecer ao Neguinho aqui do Shopping dos Muladeiros, né, por esse cenário incrível que a gente conseguiu organizar aqui, né? Essa loja maravilhosa abriu as portas para a gente estar realizando essa live de hoje. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo, a participação de todos. E fiquem com Deus. E até a próxima live, segunda-feira que vem, às 19h30. Só um minutinho. Agradecer ao presidente aí, Zé Mário, que está elogiando a gente aqui. Muito obrigado. Quero dizer ao senhor que sou fãzão do senhor número 1 pelo seu trabalho, pela sua dedicação.
Desde a Creuna, quando eu comecei a trabalhar na Comigo, eu já acompanho o senhor, já vi o senhor em visitas em propriedade lá e sou seu fãzão número 1. E só temos que somar força com uma pessoa igual o senhor. Mandar um abraço para o Paulo Rogério lá de Trindade também, da FAEG Jovem, que já trabalhou aqui em Porá, no nosso amigo que estava aí na live. E só mais uma coisinha, rapidinho, gente. O José Carlos me perguntou aqui se a gente tem se a gente abre vaga de emprego para o pessoal que forma no IF. Só queria dizer para vocês, eu queria contratar 200, né? Queria dar conta de fazer isso. Mas hoje, aqui na nossa unidade aqui, já tem um agrônomo e um técnico agrícola formado no IF Iporá, Goiás. Então, assim, o que a gente pode fazer... E lá em Acreúna também tem uma moça lá que formou aqui em Iporá, trabalhando como agrônoma lá. Então, assim, a gente está... A Comigo valoriza isso e, assim, dentro da medida do possível, que é isso, meu amigo. Obrigado vocês aí pela participação. Deus abençoe a gente, que a gente possa sair bem desse coronavírus, tomar cuidado e seguir em frente. Isso aí, a nossa conexão acaba que tá ficando ruim aqui, pessoal. Mas eu quero agradecer o grupo da FAEG Jovem aqui de Porá, né, por todo o empenho, né, e participação dos eventos. Então é isso, gente. Obrigado também ao professor José Carlos pela participação, né, sempre preocupado com os alunos. E é isso aí. Vocês fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Até a próxima.